Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Freitas. Inicialmente, gostaria de agradecer aí a presença de todos para mais esse webinar, né, que nós estamos formatando, estamos começando. E aí eu queria começar, né, falando já alguns recadinhos, né, as famosas notas paroquiais, né? Primeiro eu gostaria, né, até para a gente manter uma qualidade aqui resolução boa aqui da nossa conexão, né? Queria pedir para que todos pudessem desligar a câmera e o microfone, né? Então, primeiramente, gostaria de pedir para desabilitar o microfone e a câmera. Gostaria de pedir a todos. Também gostaria de solicitar, né? Comentar que a ideia, o que é? A gente fazer um bate-papo aí bem descontraído, né? Nesse momento, né, a gente deve conversar aí 25, 30 minutos, e após a gente vai abrir oportunidade para as perguntas e respostas, né? Então, se vocês clicarem, né, mais ou menos no meio, a parte inferior aí da tela, com o mouse, né, clicar com o mouse, vocês vão ver que tem uma barra de rolagem com vários elementos e tem ali um posicionamento lá na antepenúltimo quadrado para mostrar a conversa. Ali existe um chatzinho e ali você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa, e assim a gente vai poder colocar as suas perguntas. Legal? Então, a ideia é essa, certo? Outra questão também importante, né, que daí nós vamos gravar esse webinar, né, o objetivo depois, né, com o tempo, acho que ao longo dessa semana, né, a gente vai ter uma preparação de edição desse material, mas na sequência, né, lá por sexta, segunda-feira da semana que vem, nós devemos ter esse material pronto para a gente já enviar para vocês, legal? Então, a ideia é essa, certo? Então, desabilitar a câmera e o microfone, legal? Obrigado. Dúvidas aí via chat, né, ao final aí do nosso bate-papo, e que nós gravaremos esse webinar para disponibilizar também para todos os participantes, né? Agradeço mais uma vez aí a presença de todos, legal? E nós estaremos nesse momento, então, começando o nosso bate-papo, né? Meu nome é Márcio Freitas, eu sou CEO da Freitas Inteligência Aduaneira, e eu trago aí nesse webinar a presença aí do Gustavo Roeder, que é CEO da Fattori, né, Romaxis, certo? E que é um profissional aí de alto gabarito da área financeira. E a ideia é justamente, né, para a gente conversar um pouquinho com uma das soluções, justamente na parte financeira, né? Eu gostaria que o Gustavo se apresentasse. Gustavo, bem-vindo aí ao nosso webinar, obrigado pela sua presença, né? Queria que você se apresentasse. Freitas, obrigado pela oportunidade aí, pessoal, obrigado, sejam bem-vindos. Falar um pouquinho do Gustavo, né? Eu estou há 18 anos aí no mercado financeiro, sempre focado nas operações de pessoa jurídica de middle marketing, dando suporte para pequenas e médias empresas, né? Apoiando-a no crescimento, no momento de oportunidade, dificuldade. Fazemos atualmente a gestão da Fattori e da Romaxis, hoje inclui aí 2 securitizadoras, 2 FDICs, né, e uma gestora. Então esse é o nosso pool de operações financeiras e ficamos à disposição hoje aí para conversar sobre algumas oportunidades que a gente tem e um pouquinho do que a gente está sentindo no mercado. E estamos à disposição, Freitas. Legal, bacana. Vamos lá, vamos lá. Não, bacana, então, eu só queria contextualizar, né, a Freitas vem ao longo desse período trazendo algum material, né, algumas informações, até porque nós temos na nossa missão de negócio, né, construir parceiros de negócios inteligentes. Então, o nosso objetivo, o que é? Cada vez mais levar informação relevante para o mercado e que possa, principalmente no momento como esse, amparar problemas, né, que os nossos clientes, que o mercado pode estar sentindo, certo? E é muito interessante, né, porque Gustavo, a gente está enxergando um momento de mercado muito forte,
Aí eu queria essa conversa que a gente vai começar até hoje, né? Que é justamente essa questão do fluxo de caixa, né? Pelo que a gente estava conversando essa semana e a gente está percebendo, né? Hoje, inclusive, né, dólar há pouco a 5,93, né? Os CFOs, né? Os gerentes financeiros devem estar com essa dificuldade que é fluxo de caixa, né? E aí a ideia hoje é de a gente falar um pouquinho dessa solução que a Romax disponibiliza para todos os seus importadores, né? E aí, assim, ó, eu queria começar comentando com você, né? Justamente existe uma pesquisa que a Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, ela fez no mês de março, né, com diversas empresas no Brasil, e uma das perguntas que ela justamente fez é justamente sobre a questão do acesso ao crédito, né? E de acordo com esse estudo, 61% das empresas falaram que estavam atrás de capital de giro, né? Entretanto, né, 78% dessas empresas comentaram que estão tendo muitas dificuldades, né, estão tendo muitas dificuldades com a questão do acesso ao crédito. Como é que você vê? Você está enxergando isso? Como é que está? Freitas, o que a gente percebe hoje no mercado financeiro? A gente vive num país onde a concentração dos bancos é muito grande, né? Hoje a gente tem aí, olhando principalmente para crédito, a gente tem 4, 5 bancos com oferta de crédito. E nos momentos de instabilidade, essa concentração faz com que a maioria deles retenham recurso, ou seja, não distribuam esse recurso através do crédito, e faz com que o mercado fique menos líquido, ou seja, faz com que as empresas tenham maior dificuldade de acessar o crédito. Justamente pensando nisso, desde a nossa história aí, a gente está há 10 anos nesse mercado focado nas operações de pessoa jurídica, a gente tem entendido isso. De um lado, eu tenho grandes bancos fechando a porta no momento de instabilidade, né, ou seja, deixando as operações de lado, e do outro você tem um cliente precisando de apoio, de suporte, com maior demanda, né? Esse momento de demanda ele gera maior estabilidade, e aí você tem uma oferta e uma demanda desequilibrada. E a gente está justamente nesse meio, com toda cautela, com todo o cuidado, né, que a nossa operação exige, mas a gente tem uma oportunidade de estar mais próximo do cliente, olhando o cliente mais de perto. Ou seja, então essa é a grande, vamos dizer assim, esse é o nosso grande know-how, de estar muito próximo do cliente. E essa proximidade faz com que você tenha um pouco mais de atenção ao cliente, gere oportunidade para ele, gere crédito para ele, e fomente ele nesse momento de dificuldade. Então, o nosso grupo está justamente nessa linha, sendo parceiro do cliente nesse momento de dificuldade. E entendemos que é nesse momento que a gente precisa atuar. Né? Ou seja, quando o sol está brilhando, a gente não precisa de guarda-chuva. Agora, quando chove, é o momento de a gente atuar. Então, a gente está enquanto o mercado se retrai, a gente está com oportunidade, escutando o cliente, né? Eu sempre digo que um dos nossos grandes diferenciais é ouvir o cliente, ouvir a sociedade, entender o modelo dele, e a gente tem esse dinamismo de conseguir fazer isso com uma certa conveniência, ou seja, entendê-lo da melhor maneira possível, aproximá-lo e dar aquele remédio correto, né? Ou seja, na dosagem certa. Então é isso que a gente tem identificado nesse momento de instabilidade no mercado de crédito. Legal, legal. Não, bacana, eu gostei desse termo que você fala aí, né? Você falou no remédio correto, né? E a gente veio aqui justamente para falar de um remédio correto para as empresas que querem importar, né? A gente, inclusive, nós temos alguns clientes que as mercadorias estavam no mar, né? Chegaram e justamente nesse momento estão com dificuldade de nacionalizar os seus produtos. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa solução, né, que a Fattori Romaxis oferece para o mercado, que é justamente essa questão do financiamento é uma solução financeira, né, onde financia a operação de nacionalização para esse importador. Fala um pouquinho disso. Legal. Freitas, voltando a essa conversa de proximidade, a gente entendeu que vários dos nossos clientes, vários dos nossos parceiros que importam produtos,
tinham dificuldade em algum momento de nacionalizar esse produto por falta de caixa, né, com dificuldade de colocar isso em operação. E a gente entende que o cliente tendo essa possibilidade de colocar essa mercadoria para rodar, ou seja, colocar o produto dentro de casa, ele consegue gerar receita e consegue fazer o negócio dele andar. Então nós desenvolvemos um produto para dar suporte para ele nesse momento, para que ele consiga fazer a disponibilização do produto dele ao cliente dele no menor tempo possível. Então a gente desenvolveu uma ferramenta de financiamento de impostos ou numerários para que o cliente possa ter um prazo mais esticado para pagar, e a gente dá esse suporte para ele e ele ter essa possibilidade de colocar o produto dele dentro da operação dele, gerar receita e com essa receita conseguir fazer uma operação financeira saudável. E aí sim a gente entra naquele tema do remédio correto, né? Às vezes eu estou oferecendo alguma coisa que não o interessa, né? Uma linha que não o interessa, e essa é uma linha específica que o mercado não oferece à prateleira, foi uma linha desenvolvida exclusivamente para parceiros, né? Por isso que a gente está junto com a Freitas aí, para que a gente consiga ser mais uma solução para todos os nossos clientes e para os parceiros da Freitas. Então, basicamente, é esse modelo que a gente está colocando à disposição dos parceiros da Freitas. Legal. Só para recapitular, né? Até porque algumas semanas atrás nós apresentamos uma outra solução, né? Que era no campo jurídico, que ele financiava, né? Ele postergava os impostos. Aqui, pelo que eu entendi, até para ratificar, né? Essa solução financeira da Fattori Romaxis, ela abrange o numerário de importação por completo, ou seja, não só os impostos, mas também todas as demais despesas de nacionalização. Estou correto? Isso, está correto, Freitas, exatamente. Entendemos que cada situação é uma situação, tem cliente que essa solução ela vai ser completa dentro da sua necessidade, tem cliente que ele não tem a necessidade total, mas sim a gente tem a possibilidade de fazer ela como um ciclo completo. Legal, bacana. Legal, e quais são os principais benefícios, né, que esse importador ele pode, né, obter entrando nessa solução da Fattori Romax? Legal. Freitas, a gente tem aqui no nosso, vamos dizer assim, no nosso DNA, 3 palavras que são simples, ágil e pessoal. Nós fazemos negócio dessa forma, a gente é simples, a gente é ágil e a gente é pessoal. Então, para o cliente, o que mais, vamos dizer assim, que seria o benefício para ele mais palpável é essa agilidade de a gente sentar com ele e, no máximo 48 horas, eu poder dizer, olha, eu tenho a operação disponível, ela funciona, eu consigo te liberar, podemos fechar o negócio. Em qualquer outra instituição financeira, ele tem um delay muito grande. E como mesmo você falou, com essa instabilidade que a gente está vendo aí de moeda, poxa, 1, 2, 3, 5 dias pode fazer uma baita diferença para ele em relação ao custo dessa mercadoria, que às vezes ele não vai conseguir repassar. Então, a gente tendo a solução para ele de forma ágil, rápida e direta, eu consigo diminuir esse risco para ele, dar tranquilidade para ele colocar o produto dele dentro de casa e fazer o que ele sabe fazer, que é vender o seu produto. Então, a gente imagina que essa proximidade vai gerar essa agilidade, vai gerar essa simplicidade e principalmente vai gerar uma operação de longo prazo, né? Ou seja, a gente não quer fazer relacionamento de uma operação, a gente faz relacionamento de longo prazo. Então, essa proximidade está no nosso DNA. Então, acredito que esse é o grande benefício, essa desburocratização de operação, para nós é um grande benefício e para o cliente mais ainda, né, Freitas? Legal, bacana. Não, e principalmente, né, nesse momento que, pelo que se sabe, né, está muito difícil de se conversar com os bancos, né? Não se conversa, não se consegue chegar nos gerentes, né? Existe uma dificuldade muito grande, né? E pelo que a gente escuta, né, existe uma dificuldade, né, de acesso ao crédito. Então, essa questão da simplicidade, né, e da agilidade faz diferença, até porque, como você comenta, quanto antes esse importador trazer esse produto do porto, né, para passar por um processo produtivo e aí vendê-lo, né, aí sim se faz dinheiro, né? Então esse é o grande objetivo, né? Isso mesmo. Legal, bacana. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero de novo agradecer aí todas as pessoas que estão no webinar, né? Pedir mais uma vez que as pessoas, né, mantenham aí os seus fones, né, as câmeras desligadas e dizer que esse material está sendo gravado para ser disponibilizado daqui a alguns dias para todos. Legal? Bacana. Gustavo,
Bacana, né? Me explica um pouquinho, né? Como é que funciona esse processo de contratação? Eu sou um importador, eu estou Uhum. com a minha mercadoria no porto, né? É muito burocrático? Quanto tempo que eu consigo esse acesso? Como é que funciona isso? Freitas, como é que é o processo em si, né? O cliente nos solicita uma visita, a gente tem aí 10 gerentes comerciais espalhados pelos 3 estados do Sul. O nosso gerente faz uma visita em loco, né? Ou seja, a gente é digital presencial, ou seja, todos os processos que a gente precisa ser digitais, somos digitais. Mas a proximidade com o cliente, que é ir em loco, olhar no olho dele, né? Entender a dor dele, nós estamos fazendo e continuaremos fazendo e está no nosso DNA. Então, o nosso comercial vai lá, faz uma visita, levanta a necessidade do cliente, levanta a documentação, que são documentos, né, simples de cadastro, de movimentação, para a gente ter uma base de informação. Pós isso, esse documento é todo de forma digital, colocado no nosso mailing de análise de crédito, fazemos um comitê e num prazo de 48 horas o cliente tem a resposta do limite aprovado, da disposição de prazo, da disposição de custo e de como procede a operação. Então, a gente entende que o processo tem uma agilidade muito maior do que o mercado, tem uma proximidade com o cliente muito maior do que a gente está acostumado a ver no mercado, e a burocracia que eu sempre digo é o timing de a gente entender o negócio, né? E esse timing ele é encurtado quando eu estou à disposição do cliente, né? Então vamos imaginar que um parceiro da Freitas aí nos solicite uma visita, nós colocamos o nosso gerente comercial em contato, ele visita, levanta a documentação, fazemos análise de crédito, a partir do momento que o crédito está aprovado, em 24 horas eu consigo colocar a operação de pé, Freitas. Então, temos aí um delay bem curto, uma operação bem ágil, mas nunca esquecendo do contato pessoal com o cliente, até para que, voltando ao nosso início da conversa, que a gente faça uma solução para ele personalizada. E esse é um grande diferencial do nosso grupo, que é dar para o cliente essa solução personalizada, ou seja, eu não tenho produto de prateleira, eu tenho uma solução personalizada de acordo com a necessidade dele. Acho que é isso, Bacana, Freitas, em termos de operacionalização da nossa estrutura e da nossa oportunidade. bacana. E aí, então, você está me dizendo que em até 48 horas isso acontece, né? Digamos assim, né? Eu tenho um cliente, esse cliente, né, levanta a mão, identifica uma necessidade, né? Isso, A gente aciona vocês, né? Vocês imediatamente fazem esse contato, né? Que muitas vezes aí é pessoal, né? Dependendo pessoal. até independente de qual região que ele está aqui no Brasil, é isso? Isso. A gente tem escritórios regionais espalhados aí nesse Brasil e a nossa ideia sempre é o contato presencial, justamente para que chegamos numa solução personalizada da melhor maneira possível. Então a gente Entendi. preza muito isso, até para entender o operacional da empresa, entender qual a necessidade dele e também identificar outras oportunidades de negócio que possamos estar fazendo juntos, né? Entendi. Não, boa. Gustavo, assim, né? O que que a gente verifica, né? Me corrija se eu estiver errado, mas há um posicionamento, né, da maioria dos gestores da área financeira com relação ao contato que já existe com o seu banco, né? Normalmente Isso. existe uma fidelidade, né? Eu já tenho uma fidelidade com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com o Itaú, com o Sicredi, né? O que me faria, né, é sair do meu banco tradicional, do relacionamento que eu já possuo com ele, aí eu não vou fazer com o meu banco e faço com você. O que me faria, né, qual é a diferença entre trabalhar com a Fator e Romax e trabalhar com um banco tradicional? Freitas, primeiro a gente entende, né, que esse produto que estamos falando aqui, ele é um produto inovador. Então, o cliente dificilmente vai achar ele na prateleira de um banco convencional, né? A gente está falando aí de um produto disruptivo. No segundo ponto, a gente vem do mercado bancário, toda a nossa equipe teve uma história muito bonita e muito legal nos bancos, né? Aprendemos muito, entendemos muito, crescemos nas instituições financeiras, mas entendemos que os agregados de operação acabam dificultando o negócio, né? Hoje, a nossa operação só tem uma fonte de receita,
que são o que a gente chama de deságio, ou seja, é o custo que eu vou cobrar dessa operação. Enquanto numa instituição financeira eu tenho seguro, capitalização, tarifa de conta corrente, tarifa de manutenção, uma série de agregados que acaba dificultando a operação, né? Ou seja, acaba ficando um pouco impositivo. E isso acaba dificultando a operação, né? Ou seja, porque às vezes o cliente precisa daquele momento de uma operação específica para resolver um problema dele e seguir a vida. E aí você tem no mercado bancário, olha, eu tenho essa opção, mas também tem a outra, daí tem isso, tem aquilo, ou seja, o pacote fica muito caro, né, Freitas? Tem um outro grande benefício que nós não cobramos IOF, né? Ou seja, então o custo dessa operação já fica melhor também numa condição dessa. Então a gente acredita que, eu sempre digo para o cliente, quando o cliente fala assim, Gustavo, olha, mas a tua taxa está um pouquinho maior que a do banco, ou está um pouquinho, está equilibrada e tal. Eu sempre digo, vamos olhar o custo total, vamos olhar o pacote, vamos olhar a última linha, que eu tenho certeza que na última linha a gente está e é muito competitivo. Então, quando o cliente faz essa leitura de dizer, poxa, realmente aqui eles estão me cobrando só o deságio, que é o justo, que é o tempo, é o custo do dinheiro no tempo, e ponto. Não estou agregando outras receitas porque não é o nosso negócio. Então, a gente acredita que esse é um fator fundamental no nosso relacionamento. Sem contar essa presença, essa proximidade, essa presença nossa com o cliente, faz com que ele se sinta muito mais seguro e entenda que o que ele está formatando de operação é realmente aquilo que ele tem necessidade. Não é algo que a gente faça porque eu preciso bater uma meta, porque eu preciso fazer um orçamento, né? Ou seja, é aquilo que realmente ele está precisando. Então a gente imagina que esses sejam os grandes diferenciais. E sempre entendemos que há espaço para todo mundo, né, Freitas? A gente não está aqui querendo tomar. Ah, você tem um relacionamento de 30 anos com o banco, ótimo. Né? Ele pode te atender muito bem numa solução que eu talvez não atenda muito bem, mas eu posso ter uma outra solução que te atenda muito melhor e a gente tem um equilíbrio de custo. Então, a gente sempre vai por esse caminho aí, Freitas. E eu acredito que seja muito saudável essa relação aí. Legal, bacana, né? E aí um negócio que você me falou um tempo atrás, né? Essa questão das outras receitas é que normalmente você vai tomar um empréstimo, né? O banco geralmente vem, me faz um consórcio Isso, e vende o isso. título de capitalização. Então, Putz, na Romax, não, numa solução como essa, nós não não tem. teríamos essa Não. situação, né? Não temos custos agregados na operação. Como é que funciona assim? Eu sei que eu não sou, né, o mais especialista nessa área financeira, né? Minha área mais comercial é a área técnica, né? Mas eu sei que quando você toma um capital no mercado, né? Acho que pelos bancos você tem uma linha, um valor, né? Que o mercado deve te ceder, te estipular como se fosse um conta corrente, né? Quando você entra num financiamento de uma natureza dessa, de uma importação que você está trazendo, né? Como é que isso representa perante esse crédito que você tem no mercado? A gente sempre conversa com o cliente, né? Tem uma saída muito inteligente. Às vezes o cliente está muito alavancado em curto prazo, né? Você está tomado em bancos de curto prazo. Aí ele tem o risco Bacen, que a gente fala lá, né? O CIS Bacen dele, tomado, alavancado. Aí começa a ficar caro o recurso dele no mercado, ou seja, porque todos os bancos enxergam, o sistema financeiro enxerga que ele está bem alavancado. Isso acaba gerando um custo para ele muito pesado. A nossa operação via FDIC, via securitizadora, ela não entra no CIS-Bacen, ou seja, então é uma forma também de o cliente equalizar o endividamento dele a curto prazo, equalizar isso junto com o mercado, para que lá na frente, se ele precisar tomar uma operação de longo prazo, uma operação de fomento à operação dele de médio e longo prazo, ele não tem essa alavancagem tão alta, o mercado tem uma consideração de alavancagem menor, o custo dele começa a ser mais interessante. Ou seja, então, isso também é um benefício para o cliente, ou seja, ele dilui esse risco do sistema financeiro com as companhias securitizadoras e com os FDICs, que acaba diminuindo o custo dele e o mercado fica mais competitivo. Então, isso também é um grande diferencial para o cliente e faz com que num planejamento dele de tomada de capital para o futuro, ele consiga já equalizar isso. Então, também é um belo exemplo, Freita, obrigado por me lembrar sobre essa situação, e isso, com certeza, é um grande diferencial para os clientes. Bacana, bacana. Outro negócio que eu queria te comentar, né, fazer uma pergunta, você falou assim do risco Bacen, né?
E eu estou tentando me colocar como um profissional da área financeira, né? Eu conheço o Itaú, eu conheço o Banco do Brasil, o Bradesco, eu sei que eu tenho uma linha de compliance muito forte lá, né? Aí todas as regulações, né, governamentais. Como é que funciona isso dentro do negócio de vocês? Como é que vocês tratam isso? Esse importador que quer tomar esse capital de vocês, ele pode ter a segurança, né, que ele está fazendo uma operação onde tem um risco adequado, que existe um compliance por trás dessa ferramenta? Como é que funciona isso? Freitas, legal. Obrigado pela pergunta aí. Hoje nós somos monitorados, acompanhados pela CVM, né? Ou seja, todos os nossos balanços, todas as nossas operações são auditadas, né? Ou seja, nós somos uma companhia de capital aberto. O nosso compliance é uma ferramenta de primeira linha, ou seja, não é porque a gente não faz parte do sistema financeiro convencional, né? Ou seja, dos grandes bancos, que a gente não tem uma regulamentação de primeira linha. Pelo contrário, eu sempre digo que a nossa regulamentação de FDIC, de securitizador, é até muito mais detalhada e muito mais apurada do que de um grande banco. Ou seja, nós temos o dever de fazer, vamos dizer assim, com muito mais clareza, com muito mais transparência, até porque a gente capta dinheiro no mercado também, somos captadores, né? Então, a CVM nos monitora em termos de estrutura de capitais, em termos de estrutura de índice, em termos de estrutura de alavancagem, de índice de inadimplência. Se eu ter uma ideia, hoje, Freitas, a gente relacionou no ano de 2019 600 milhões de reais em operação. Nesse ano de 2020, o nosso budget de operações é 1 bi. Então, para que você entenda, né, o tamanho do nosso negócio, a gente atende hoje ativos, operando a cada 30 dias, uma base de 780 clientes que estão conosco, né, semanalmente ou diariamente. Já passou aqui na nossa casa, né, no nosso trabalho, mais de 3 milhões de sacados, ou seja, de clientes dos nossos clientes, ou seja, então, para você entender o tamanho do cuidado que a gente tem com o nosso cliente, com o cliente do nosso cliente, e que a gente tenha um nível adequado de crescimento e de oportunidade para esse cliente. Mas falando um pouquinho da nossa estrutura aí. Legal, bacana, né? Eu prometi para o pessoal aí 25, 30 minutos de conversa inicial, eu vou tentar manter isso, né? Agradeço, Gustavo, as tuas respostas, né? Só queria fazer um breve relato aqui, né? Então, assim, hoje a gente veio conversar um pouco, né, sobre essa solução financeira, né, para os importadores, ou seja, eu estou com uma carga parada no porto, estou com dificuldade de fluxo financeiro, né? A Fattori Romaxis existe, né? Possui uma solução, uma ferramenta, onde de forma simples, ágil e pessoal, né? Pelo que eu entendi, em no máximo 48 horas, existe aí uma conversa, uma troca de informações, né? Um trabalho muito direcionado e muito singular para cada empresa, ou seja, aplicando aquele remédio correto, né, que você fala muito, né? E aí, pelo que eu percebi, você comenta aqui, né, além da agilidade, tem um custo muito mais interessante, né? Um custo, né, que é muito mais baixo, não tem essa questão de outras receitas. Existe a facilidade aí dessa captação, né? Minimizar, equalizar esse capital, esse risco de cisbacem que essa empresa poderia ter, né? E pelo que eu também, você comenta, né, Gustavo, a Fattori Romaxis, ela acaba tendo um monitoramento da CVM, ou seja, tem uma linha de compliance bem interessante, quer dizer, esse importador não precisa ficar preocupado com relação a esse quesito, né? Legal, bacana, é isso ou errei alguma coisa? Não, é isso mesmo, Freitas, é isso aí. Bom, tá legal. Bacana, pessoal. Então, assim, ó, vamos abrir agora para perguntas e respostas, né? Eu já tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Vianney, certo? Obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Gustavo, fala um pouco sobre essa modalidade de financiamento cadastro, documentação,
Prazos, taxas, é isso aí. Fala um pouco aí. Legal. Rodrigo, obrigado pela pergunta. O que a gente olha de documentação básica, geralmente são operações, documentações cadastrais, né? A gente vai lá, contrato social, faturamento, se a empresa for lucro real, nós vamos olhar alguma coisa de balanço, vamos olhar a documentação dos sócios, né? Então, basicamente de documentos, a gente olha isso. Mas principalmente olhamos a operação, ou seja, queremos entender aonde você está inserido, qual o seu nicho de mercado, qual o potencial do seu cliente, como o seu cliente se comporta. Então, basicamente, em termos de cadastro, é isso. E aí, em termos de custo, a gente vai depender da estrutura de capital desse negócio, né? A gente sabe que custo é igual a risco. Então, algumas operações com risco menor, custo menor, algumas outras operações com risco um pouquinho maior, um custo um pouco maior. Mas vai lá, a gente está falando aí de uma operação aí que vai ter média de custo na casa de 1,80 até 2%, mais ou menos isso de custo final efetivo, tá? Então, basicamente, a gente fala nessa situação. Bacana, bacana. Mais alguma pergunta aí via chat, né? Se alguém quiser, por favor, né? Só colocar o nome e fazer a pergunta. E assim, como é que existe muita demanda nesse momento, Gustavo? Como é que você está vendo o momento atual aí, a tua percepção de mercado, né? Freitas, a gente tem falado muito nisso, né? Nesse momento que o mercado tá instável, claro que o risco aumenta para todos os clientes, para todas as operações, mas existe também muitas oportunidades, né? A gente entende que o mercado de crédito passou a régua muito para cima e deixou vários clientes, vários bons clientes na mão. E a gente entende que tem boas oportunidades no segmento de crédito e boas oportunidades para os nossos clientes também, né? Porque, de novo, a gente acredita que a regionalização de muitos produtos, de muitas indústrias, acabaram gerando muita oportunidade. E essa oportunidade traz negócio para todo mundo. Então a gente identifica que, claro, vai ter problema, o mercado tem problema, está com problema em várias linhas, mas também tem muita oportunidade. E é salutar, né, Freitas, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje para justamente apoiar essas oportunidades, né? Porque às vezes aparecem oportunidades e o cliente não tem suporte. E estamos fazendo isso aqui hoje para realmente apoiá-lo, né? Esse cliente Sim. que tem uma oportunidade, tem um bom negócio, é um cara que é sólido, que enxerga a oportunidade na dificuldade e a gente está aqui para ajudá-lo. Estamos fazendo o famoso vendendo lenço, né, Freitas? Enquanto está todo mundo chorando, Exato. vamos aproveitar o lenço aí. Bacana. Bem, o pessoal não está fazendo pergunta, né? Fiquem à vontade, quem quiser, né? Só usar o chat. Deixa eu fazer mais uma pergunta, né? Porque no meu pensamento, né, os bancos, né, o grande negócio é movimentar capital, né? É gerar recurso, é colocar recurso no mercado, e aí, é claro, o empréstimo, né, os financiamentos são. Não é um contrassenso nesse momento, né? Porque, claro, você está falando aí de 1 bi de budget, né, para 2020, né? E aí os bancos devem ter esse capital ou capital muito maiores para poder disponibilizar pelo mercado. Não é um contrassenso nesse momento, eles não deveriam estar despejando dinheiro no mercado, claro, com as suas devidas, né, com os seus devidos cuidados, mas esse não era o momento de se colocar esse dinheiro no mercado para ajudar as empresas, não? Como você tem uma concentração muito grande no Brasil de bancos, ou seja, essa competitividade ela não é aguçada, é muito mais fácil para os grandes bancos captar dinheiro agora a custo baixíssimo, né? Ou seja, se você olhar a nossa Selic hoje aí com o que está de custo, o mercado está muito captador, ou seja, os investidores estão sem alternativas, né, de novas operações, com custo de remuneração do seu recurso muito baixo. Então, para os bancos é muito melhor um trabalho de tesouraria agora, ou seja, captar muito baixo, fazer prestação de serviço e deixar o crédito lá para frente quando a situação, teoricamente, né, no sentido deles, É melhor. melhorar um pouco. E concentrar as operações em grandes instituições. E aí você percebe que o mercado de middle market, né, que são as médias empresas, basicamente estão fora dessa linha, né? Ou seja, os bancos concentram operações em clientes de grande volume, concentram lá os seus recursos, e aí a linha do middle market, da pequena empresa, fica de fora dessa linha.
Claro que a gente entende que esse é o nosso foco, esse é o nosso modelo, é dar apoio para essas instituições, que é onde a gente é competitivo, onde a gente dá suporte e onde a gente entende que estamos também exercendo uma função de apoio aos negócios. Legal, bacana. A Marlene, né? Obrigado, Marlene, pela pergunta, né? Assim, além dessa modalidade de financiamento das importações, né? Reitero, não só os impostos, mas todo esse valor do numerário que poderia ser financiado. Quais seriam os outros produtos, né, que a Fattori Romaxis oferece hoje no mercado? Marlene, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre isso. A gente faz a linha do financiamento de importação, temos linhas de recebíveis, né, ou seja, desconto de títulos, desconto de cheques, operamos com algumas operações de capital de giro de curto e médio prazo, temos um produto inovador aí que é o Fattori Fácil, depois se puderem pesquisem na internet lá o fatorifácil.com.br, que é uma linha de crédito consignado para as empresas darem suporte aos seus funcionários a partir de 50 funcionários, com custos bem interessantes. Temos a nossa conta digital de pagamentos lá no Fattori Fácil, né, onde transacionamos os recebimentos dos clientes, podemos movimentar a conta para os clientes de funcionários, com pagamentos, com recebimentos. Então, temos uma solução mais ampla de linhas de crédito e serviço para pequenas e médias empresas. Legal, bacana, bacana. Bacana, não, legal, Gustavo. A gente tem, tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Legal, deixa eu ver aqui. Legal. Boa, Rodrigo, obrigado mais uma vez, né? A Fattori Romaxis oferece também possibilidade de financiamento dos produtos, mercadorias importadas. Existe essa possibilidade, né? Não só fazer o financiamento, né, desse numerário, mas também dos produtos lá de fora. Como é que funciona isso? Temos isso? Existe essa possibilidade, aí a gente precisa entender qual o produto, qual a demanda, é uma Algo operação que parecido como o Finimp, né? É Isso, isso? exatamente. Só que aí a gente faz um lastro de garantia com recebível ou com uma outra oportunidade de garantia para a gente fazer isso, mas existe essa possibilidade sim. Legal, bacana. Não, legal, Gustavo. Acho que foi bacana, né? Estamos aqui com 37 minutos, né? Acho que as perguntas, né? Acho que já cessaram, né? Queria passar a palavra para ti antes de fazer o fechamento, né? Para você colocar aí as suas últimas palavras, o que você deixa aí de recado para o mercado, para todas essas pessoas que estão conosco aí nesse webinar. Legal. Freitas, primeiro agradecer a oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho das nossas soluções financeiras. Gostaria depois que, se possível, né, temos os nossos sites, fatoric.com.br, romaxis.com.br, fatorifácil.com.br, que falam um pouquinho da nossa história, dos nossos produtos, sobre as nossas linhas. Lá tem os nossos contatos também para que fiquem à disposição. Estão participando aí do nosso webinar, boa parte da nossa área comercial também, que vai depois divulgar os seus contatos regionalizados para a gente poder falar. Agradecer a todos os participantes. Tem uma coisa, Freitas, que a gente tem falado muito nesse dia a dia, quem está fazendo a diferença nesse momento é quem está dando a cara para bater. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. A gente não pode se esconder. Dificuldade a gente vai ter, problemas a gente vai ter, o mercado já passou por inúmeras crises, essa é mais uma, mas o que muda é a atitude, é enfrentamento. Precisamos enfrentar. E enfrentar é fazer aquilo que está ao nosso alcance para apoiar, seja uma pequena empresa, seja o seu funcionário, seja o seu fornecedor, seja o seu parceiro. E é justamente isso que o nosso grupo tem feito, estar ao lado do cliente para apoiá-lo nesse momento que a gente tem certeza que lá na frente a gente sai muito mais forte. Então, contem conosco, contem com toda a nossa parceria, com toda a nossa equipe, a gente estará sempre à disposição. E mais uma vez, obrigado pela parceria aí, Freitas. Bacana, bacana. Não, esse é o objetivo, né? Eu acho que esse é o momento da gente levar uma solução, né, para todas as empresas que estão encontrando dificuldades, que são muitas, né? A grande maioria tem algum tipo de dificuldade, e a nossa missão é levar algum tipo de solução
a todos, né? Esse é o nosso caso, né? Eu espero que em breve a gente possa estar dando risada de toda essa situação, aproveitando todos os aprendizados que nós tivemos nesse momento, né? Gostaria de agradecer a todos que fizeram perguntas. Vanderlei também está agradecendo aí pela conversa. Agradecer a você, Gustavo, né? Agradecer a todos. Dizer que nós gravamos esse webinar, então, né? Não amanhã, não depois da manhã, mas nos próximos dias nós vamos disponibilizar a todos que participaram aí desse webinar, né? O material gravado, né? E dizer que estamos aí à disposição para a gente voltar a conversar sobre esse tema e todos os temas que a gente vem conversando. Legal, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Freitas. Obrigado, pessoal. Tá ok. Um abraço a Grande todos aí. abraço. Um Obrigado, hein? abraço. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau.